Nós estamos recebendo o Carlos Colan, ele que é agente de vetores, vai falar um pouquinho sobre o andamento, como é que estão as coisas aqui em Porto Ferreira, preocupante, né? A gente tem ouvido falar em vários meios de comunicação sobre o coronavírus e estamos esquecendo de algo muito mais importante neste momento para nós em Porto Ferreira, que é o cuidado com os criatórios aí de mosquitinho da dengue. E é para ficar preocupado, Colan? Bom dia. Bom dia a todos. Preocupante. Preocupante? Muito preocupante. Nós temos hoje 34 casos de dengue. Confirmados. Confirmados. O que está preocupando a gente é que, há uns dias atrás, no começo do mês, a gente tinha apenas 20. E, de repente, pulou para 34. Aqui na região parece que Mococa, né, tá tendo já considerado uma epidemia. Mococa está em epidemia. Passou de 2.000 casos, né, uma coisa assim. Passou. Santa Rita também tem números elevados, acima de 100. Pirassununga acima de 200. Palmeiras está com 170. E nós estamos com 34. Ou seja, ainda aqui na região, o Porto Ferreira, por conta desse trabalho que vocês vêm fazendo ao longo do ano, que não está sendo feito agora, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês aí durante muito tempo, pode ter sido um dos fatores que o índice ainda não ultrapassou a casa dos 100. Mas do jeito que está indo, Colan, de 20 para 34, foram 14 em muito pouco tempo, né? Sim, 14 em muito pouco tempo. Teve um bairro que chamou muita atenção, que é Lagoa Serena, Alto Serra d'Água e Bela Vista, Santa Rosa. 3 casos confirmados nessa região, do Serra d'Água. Quando é detectado casos, né, recorrentes no mesmo bairro, como é que é feita a atuação de vocês? Porque nesse caso tem que se localizar urgentemente o criatório, porque o mosquitinho a gente sabe, né, que ele quantos metros ou quilômetros o mosquitinho pode, quando ele está no ambiente, vamos supor, ele foi criado aqui, quantos metros ele pode circuncidar, vamos dizer assim? De imediato, no ponto de onde ele vai se originar, ele pode já sair desse criadouro e voar até 200 metros. Desses 200 metros, ele vai voar mais 200 metros. E aí ele vai de 200 em 200 até chegar a uma área bem grande, que é em torno de 500 metros, assim, muito rapidamente. E o mosquitinho, um mesmo mosquito, ele pode picar mais que um indivíduo? Ele não? vai picar mais do que um indivíduo. Um mosquito desse, ele pode picar em torno de umas 8 pessoas. Olha o bichinho safado, né? Porque tem alguns insetos que picam e morrem, né? Sim. No caso desse, não. Ele pica, Não, pica. Ele vai picar hoje, vai fazer o repasse de sangue, que é a fêmea que precisa do sangue para maturação de ovos. Quanto tempo é de vida de um mosquito da dengue? Quanto tempo de vida? Isso. Surpreendente, 40 dias. Nossa, 40 meses? 40 Dias. dias. Ah, 40 dias. Que susto, hein, Billy? Levei um susto. 40 dias, mas de qualquer forma é muito tempo. 40 dias, você multiplica um mosquitinho que pode picar até 8 pessoas aí no 40 dias de vida, ele pica muita gente. Muita gente. Um mosquitinho, uma única fêmea, durante o período de vida dela, ela deposita 2.000 ovos. Meu pai. Faz um estrago. Desses 2.000 ovos, se ninguém fizer nada, vão nascer 2.000 mosquitos. Nossa. E aí vai crescendo a população. A população vai aumentando. Ô, Carlos, vocês estão encontrando alguma dificuldade para fiscalizar e acompanhar as residências aqui em Porto Ferreira? Recentemente nós tivemos 8 recusas nesses bairros que foram citados, que a gente está trabalhando. Santa Rosa, Lagoa Serena, Alto Serra d'Água, Bela Vista. E qual foi o argumento que eles deram para recusar a entrada do agente? Não deram nenhum argumento, simplesmente Não entra na minha casa. não. Teve uns que ficou até, o supervisor chegou e falou assim, o agente foi, o cidadão atendeu o telefone, o agente se identificou, ele virou para o agente, vai passear e desligou o interfone. Aí o outro se identificou, nem resposta deu. Enfim, tá ficando complicado porque assim,
Provavelmente esses imóveis que não foi visitado, que entraram nas recusas, são os imóveis que vão ser apontados como Possíveis. possíveis dispersores dos mosquitos na área. Porque os que foram visitados, os criadouros foram eliminados. Entendi. Os que estiveram fechados, nós voltamos em um outro horário, Conseguiu também. conseguiu também. E esses vão ser apontados como responsáveis aí. Cara, não é a mesma coisa que o famoso enxugar gelo, porque vocês vão lá numa casa, achamos focos, limpamos. Vai passar uma semana, se a pessoa não for, digamos, limpa e organizada, vai estar ali de novo a mesma coisa que dos terrenos vazios aqui em Porto Ferreira. Vai acontecer a limpeza, no dia seguinte está sujo de novo. Exato. O que nós estamos fazendo atualmente? Nesses bairros que eu citei, que a gente está trabalhando aí, nós começamos na segunda-feira e nós vamos até sábado nessa área. Nós estamos trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite para tentar conter essa evolução de casos ali dentro daquela área. É enxugar gelo? É enxugar gelo. Terreno baldio? Também é problema. Porque assim, a gente vai tirar os criadouros, daí um mês ou 15 dias, se eu voltar lá, tá tudo de novo lá. Teve lugares que a gente tirou num dia, no outro estava tudo de novo no lugar. Então assim, é cultural jogar inservível em terreno baldio, sendo que tem local apropriado para isso. Às vezes a pessoa, né, Billy, tem a simples, não vou dizer preguiça, mas a má vontade de colocar no carro e levar até o ecoponto. E deixa a 200 metros. Sabe? Isso acontece, o Paulinho passa várias ruas aí da cidade, nós passamos, você vê tubos de televisão sofá. Vixe, quanto? Entulho de construção. Então, mas móveis velhos. O que mais preocupa, até entendo que isso fica feio, né? O sofá fica muito feio, é horrível você ver as ruas sujas. Agora, o que preocupa, e as pessoas às vezes não se atentam a isso, que eu estava vendo a outra entrevista que você concedeu aqui com o Vanei, esses salgadinhos, tipo chips. Uma chips aí, coisa e tal, que ele é impermeável. Você come e jogou o papelzinho. Ele é suficiente. Talvez ele traga muito mais perigo do que um sofá, porque o sofá é madeira, é espuma, absorve, dificilmente vai acumular água. Agora esse pequeno saquinho, até um papel de bala, que é aquele papel de bala que é impermeável, caiu ali. Ficou, porque às vezes cai na rua, tipo num buraco, o próprio papel ele cria a impermeabilidade do espaço. Choveu, botou, nasceu um mosquitinho, eu estou errado, Carlos? É isso aí. Nós temos visto aí diversos criadouros esparramados, que vai desde pacotinho de salgadinho, tampinha de garrafa, e alguns exóticos, que são algumas plantas, bananeiras ornamentais, algumas orquídeas, enfim. E segura na folha, né? Segura na folha. Na flor. Na flor, na própria flor. Também. Tem que tomar cuidado. E a pessoa, no caso que tem a flor, obviamente que ela não tem a intenção nem a maldade, mas não tem talvez a consciência de que aquilo pode gerar, né? Com certeza. A bandejinha da geladeira, que a gente já falou algumas vezes, né? E eu achava que não era tanto assim. A minha geladeira, ela tem esse dispositivo. Mas eu olho o dia sim e o outro também, né? Porque é impressionante como junta água. Ainda mais agora no calor, você aumenta a temperatura da geladeira para você ter uma água gelada, para você ter um gelo e consequentemente tem uma evaporação que sai pelo cano, né, que é aquela degelo automático, né, para não criar gelo na geladeira, e vai numa bandeja em cima do motor, que o motor por esquentar, por evaporação, aquela água mas não funciona, né? Quem inventou essa geladeira aqui, o engenheiro deve ter bilolado, porque não evapora coisa nenhuma, porque o motor é de ferro, vamos dizer assim, e a bandejinha é de um plástico, mas um plástico resistente, que virou térmico, ele não passa, o calor do motor não é suficiente para a água evaporar. É impressionante como cria, né, um recipiente. Então o que eu faço, né? Na dúvida, além de colocar detergente e colocar algum tipo de produto ali eu olho diariamente hoje, né? E não tinha esse hábito, hoje eu tenho, por conta de ter constatado. Eu punha pano na caixinha inteirinha, eu punha pano.
Quando aquele pano encharcava, tirava, punha de novo. O ideal é assim, qual que é o melhor dispositivo nessa situação? O detergente. Outras substâncias químicas podem danificar a geladeira. Exato. Foi criado dessa forma, o pessoal, engenharia, É. tecnicamente... Engenharia. A engenharia na técnica, na teoria, Funcionava. funcionou. Mas na prática Não funciona. não é tão Depende eficiente. muito aonde está a geladeira, né? A distância da parede. Tem uma série de fatores que, quando fizeram, a equipe técnica de engenharia não deve ter previsto isso, né? Tem algumas casas, por exemplo, que fica o dia inteiro na sombra, a geladeira fica num canto da parede que dificilmente, até acesso é difícil, né? Porque às vezes, quem tem, por exemplo, uma casa que já foi feita, tudo planejado, que a geladeira encaixa dentro da... Como é que o cara vai ficar arrasta a geladeira e põe geladeira? Não dá. Só que o mosquitinho passa em qualquer vão, né? Passa Né? em qualquer lugar. Passa. A não ser que a gente treinar o mosquitinho e dar um pano pra ele, né? Um pouco difícil, porque Mas você ele... repara que de todos esses anos que vem passando casos de dengue, o mosquito ele vai se adequando ao clima. Sim. Né? Mas era só no calor, só no verão. É lá. No inverno também. Que só água limpa, eu vou na suja. Vai na suja também. Ele só não vai na água suja que tiver o detergente, né? Porque aí ele não consegue. por substâncias químicas em certa dosagem. É. Porque nós já chegamos a encontrar em recipientes que estavam com água, sabão E ele. danado lá dentro. Então assim... Vai ver que é um mosquitinho mais limpo, né? Ele vai Ele tomar gosta de banho, tomar banho, sabãozinho, né? Usar sabãozinho para ficar com as listrinhas mais branquinhas, né? Ficar bonitinho. Gente, a gente está brincando, mas a coisa é muito grave, é muito sério. E o Carlos está aqui, eu tenho certeza que é para mais uma vez dar um chacoalhão aqui nas pessoas que estão nos ouvindo. E não há nenhuma má intenção dos agentes quando vai na sua residência. Acolha com carinho esse pessoal que está aí de sol a sol. Eu tenho visto o pessoal trabalhando, né? Eu tenho vindo aqui para o serviço de bicicleta. Eu sei o calor que é, mesmo com boneco, manga comprida, que você está vendo que eu venho. A gente sente. Agora imagina o pessoal tá na rua, trabalhando e ainda é maltratado pelo cidadão porque não quer que o cara dê uma orientação, né? Eu confesso também lá no início, poxa, o agente vai chegar em cá, pô, eu sou do rádio, eu sei, eu ajudo na divulgação, mas a primeira coisa que eu faço é, tá aqui, abre o portão, ele entra, porque às vezes ele traz algum dado, alguma informação que por mais que a gente tenha acompanhado, às vezes passa desapercebido. Alguns lugares, que é o caso da geladeira. Exemplo, uma outra situação, que até foi interessante lembrar disso, um relato de uma agente esta semana, ela dentro no imóvel, a pessoa falou, a casa não tem nada, mas entra, fica à vontade. Eu só tenho um vasinho ali, mas ele está furado, não tem pratinho. Tá, ela olhou para lá, para cá, cismou, foi olhar no vasinho. Chamou uma moradora para falar, infelizmente, o vaso está furado, mas está com água e está com larva. A pessoa ficou desacreditada. Isso aconteceu com a minha mãe, certo? Sabe aquela mania de pegar um balde com água, colocar a flor dentro para criar raiz? Minha mãe tinha essa mania. O agente de vetores foi lá, verdade. Passou em todo o quintal, viu lá as flores, tudo em areia, aí viu esse balde com água e a flor dentro. Põe o vaso dentro da água para criar... Não, a flor mesmo, na água. Na água. Só para criar raiz, depois ela coloca na terra. Aí a gente viu, olha minha senhora, tá com larva aqui, inclusive grudado na raiz da flor, né? Cheio de lá, passou a peneira, aí explicou pra ela. Aí falou, ó, imagina o mosquito pica o filho da senhora. Aí piorou, na que falou, se picar a neta da senhora, ai meu Deus do céu, ela jogou tudo as flores fora. Falou dos filhos nem tanto, mas falou da neta, ela já surtou. Meu Deus, minha neta, não, jogou fora. Falei, mas não precisa jogar fora, só tomar certos cuidados, mas tinha larva dentro da água. Aí tem uma outra uma situação que aí entra uma orientação nossa. Tá querendo formar raiz numa planta? Tá. Aí eu vou pôr na água. Não faz isso. Pega um vasilhame fechado, sem furo, coloca areia, coloca a plantinha e encharca a areia. Ela não vai ficar encharcada, vai fazer o processo de formação de raiz e não vai gerar o problema. Uhum. Então é uma coisa simples. Outro problema que a gente fala, olha, minha geladeira não tem a bandeja e tal. Tá. Mas pode dar uma olhadinha? Pode. Olhou. Não tem.
Não, a geladeira sua, a bandeja não é atrás, é embaixo. Você tem que tirar a gradinha, que era um pouquinho mais antiga. Então as primeiras bandejas eram embaixo e não em cima do motor. Puxa a gradinha, puxa a bandejinha Nossa. fervendo. Nossa, eu nunca imaginei que isso aí. É. Mas tem. É por isso que é importante deixar o agente entrar, porque eles foram treinados para isso, né? Passaram por várias formações, não é uma pessoa que pegou uma pranchetinha, um papel e está saindo da sua casa, não. Antes dele ir na sua casa, ele passou por várias orientações dos possíveis e inimagináveis locais onde pode proliferar um mosquitinho, para te passar informação, que é o que acontece. De repente, quando foi a primeira vez, antes de morar no meu bairro, olha, na geladeira. Como meu pai trabalhava com conserto de geladeira, então a gente tinha essa noção, né? Aí você teve que passar orientando alguns familiares, tudo, porque fala, a minha não tem nada não, a minha não tem o degelo automático, não tem, mas tem, algumas mesmo sem o degelo automático tem, que é justamente para evitar, né? Ou talvez a engenharia imaginou de fazer alguma coisa para dar uma refrigerada no motor, vai saber o que se pensar na época, né? Mas tem, então tem que tomar um cuidado danado, gente. Coisas, o próprio papel de bala, a casca de ovo. Gente, às vezes o cara joga aquela casca de ovo, minha sogra tinha esse costume no canteirinho, jogar casca de ovo aqui no canteiro que ajuda. E às vezes é um pequeno pedaço da casca de ovo que fica para cima, pronto. Uma outra coisa que ninguém presta atenção. Caramujo. Caramujo. Depois que o caramujo morreu, virou. entrou em decomposição, fica a carapaça dele. E essa carapaça é um criador do mosquito. Até depois de morto ele é horroroso. Aí tem um problema, outro problema, chamado calha. Calha. Que a pessoa fala assim, não, tá tudo certo. Você olha pra cima e fala, pá, tá não, essa calha tá torta. Vamos lá buscar a escada e vou inspecionar para ver o que está acontecendo. E justamente nessas calhas a gente vai encontrar o criador do mosquito. Então, assim, todo e qualquer lugar que possa vir a acumular água serve de criadouro. Uma coisa muito interessante, inclusive tiraram uma foto e levaram para mim e falaram, explica aqui para mim que eu encontrei uma garrafa PET derretida, tampada, derretida, e tem água lá dentro e mosquito lá dentro. Ah, tá. Você já percebeu que tem uma pequena fissura por onde a água entrou? Ele entrou junto com a água. Se a água entrou lá dentro, é espaço suficiente para ele entrar junto. Ainda mais nesse calorzão, o cara falou, tem água, vou mergulhar. E assim... E vou ficar protegido, né? Porque tô garrafinha fechada. Quem que vai imaginar que eu tô aqui? Uma coisa dentro das... Perdão, cortar. Uma coisa dentro das casas também que as pessoas esquecem. Muita gente tem. Eu lembro porque em casa aconteceu isso. Aquelas fontes dos gatos beberem água. É uma fonte que ela tá com a água vibrando sempre, que tem aquele caninho que leva e traz. Mas ali cria também. Sim, também cria. Eu troco a água do meu cachorro todos os dias e aprendi com um dos vetores também que você tem que limpar. Limpar, não pode. Tem que limpar. Não é só trocar a água, não. Tem que passar a esponjinha ali com sabão, né? Limpar. Porque se você simplesmente abastece com água, você tá esvaziou, você abastece. Esvaziou, você abastece. Quer dizer, se criou na borda do recipiente, pronto. Ele vai desovar na parte próximo da linha d'água. Aí eu vou lá e completo a água do recipiente. Pronto. É o suficiente. Houve em contato com a água, ele se desprende. 10 minutos depois de em contato com a água, ele vai se transformar em larvas. Então a geração era de 8 a 15 dias e surpreendentemente nós estamos vendo que diminuiu para 5 a 6. Nossa, o que aconteceu? Tudo prematuro. O que aconteceu? É muito simples de explicar. Temperatura. Nós vamos no termômetro, está a 30 graus. Mas a sensação térmica é muito maior. Entendi. E vai fazer com que esse processo seja acelerado. Ou seja, quanto mais quente, o processo de evolução é mais rápido. Nós tivemos aí... A equipe tem aí um ano já de trabalho, um pouquinho mais de um ano,
E eles vêm se surpreendendo com coisas que eles estão vendo dentro da unidade que a gente tem. Agora a gente está trabalhando, coletando os escorpiões para mandar para lá para o Instituto. Nós tivemos eventos que nós colocamos larvas dentro do aquário num dia, no outro dia de manhã, a hora que foi buscar, já tinha mosquito voando. Poxa. E todo mundo que ficou se perguntando, ele pulou uma etapa, que é larva, ovo, larva, pupa e alado. A etapa da metamorfose, que é a pupa, todo mundo, ele pulou. Não, não pulou. Ele fez o seu ciclo muito mais rápido do que se podia prever. Por conta de estar dentro de uma sala, fechada, sem ventilação, Ficou uma estufa. virou uma estufa. Tá. E aí todo mundo, mas está assim, está Quer assim. dizer, então, ô Carlos, que pode ser, né, a gente está falando em casas, né, que é o vasinho de planta na mesa, é uma decoração, pode ser mais rápido a evolução propriamente dentro de casa por se tornar uma estufa do que lá fora, que tem o vento, que tem o ar, que às vezes a sensação térmica acaba amenizando. Sim, é bem assim. Quanto mais abafado, quanto menos ventilação, mais rápido é o processo. O que tem lá fora? Lá fora tem essa circulação, essa ventilação, então não vai acelerar tanto, Vai ficar dentro mais ou menos do normal, mais ou menos no normal. que também é 8 dias, né? Não é lá muitas coisas. Não, é menos de 8, Então, agora é 6. 6 no caso mais quente, mas o normal seria 8. Seria 8. Então aí está mudando. Com o passar do tempo, aí a gente já vem há 20 anos acompanhando a evolução desse mosquito, e dá para perceber que hoje a água, se ela não tiver um volume considerável de produto químico, ele vai se proliferar lá dentro. Reduzir o tempo. No inverno, na época, há 20 anos atrás, era de 15 dias. No inverno agora é com 8 dias. Então está bem modificado. Diversificado, de lá para cá apareceram outras situações, que é uma situação que eu tenho visto na toda a trajetória de casa ao trabalho, de trabalho em casa, potinhos de isopor. Tudo que é embalagem de isopor. A pessoa come, joga. Hoje a maioria das marmitas é isopor, né? A maioria. E é isso aí, tem ficado jogado para todo lado. E é impressionante a quantidade que se vê jogada pelas ruas. Eu vi uma cena, tirei foto para mostrar para o pessoal, para falar, tem gente que é caprichosa, né? Tem aquele chamado coroa de Cristo, aquele arbusto de espinho. Sei. A pessoa teve o capricho de aparar quadradinho, deixar bonitinho. E a outra pessoa falou assim, bom, tá bonitinho, mas vamos caprichar um pouco mais. Eu vou pôr a latinha de refrigerante bem no meio. Olha só. Falei, não, essa merece uma foto para mostrar que o negócio é a pessoa que foi caprichosa, né? Um podou, outro pessoa vou acabar de enfeitar, vou lá pôr uma latinha. Porque aí na hora que o agente for vir tirar a latinha, ele é espinhado também, né? Ele já toma Leva aquela espetadinha. picada do espinho. Os caras pensam em tudo, Billy Cortez. Ô Vanei, já estamos no nosso horário, quero agradecer aqui o Carlos. Então você tem 1 minuto, Carlos, para dar um chacoalhão nos nossos ouvintes. População de Porto Ferreira, por favor, uso de repelente constante. Evite todo e qualquer lugar com água parada e recipientes que possam vir a acumular água. Coloque no lixo, não jogue no terreno baldio. Tem uma outra coisa só para complementar aí. Hoje, pela manhã, nosso pessoal estava trabalhando numa área que a gente chama de intensificação, que é uma parte de terrenos baldios. 85 escorpião. Opa! Só num terreno. Onde estava com entulho e lixo orgânico. Olha lá. Beleza. Então assim, tem escorpião. Tem nada de beleza, não, é tristeza. Beleza. Não, Feieza, né, não, Billy é- Cortez? Beleza. Não, é uma beleza a minha sala, né? Porque isso aí vai ficar tudo dentro da minha sala. Olha lá. Ah, credo. Fica do meu lado ali. Então, é uma beleza. Pra não falar que é horrível, né? Então, aí eu vou até pedir licença para você e fazer aqui um chamamento, inclusive ao nobre prefeito de Porto Ferreira. Quando nós criticávamos
e ainda está falando aquela área do Jardim Anésio ali, do Águas Claras, que é bem na entrada, onde era a antiga entrada da San Marino, né, que foram depositando entulhos e sofá. Agora eu vi que a máquina da prefeitura está trabalhando, juntou aquele lixo todo. Então não era por maldade, nem é porque criticamos a administração pública. É que ali não é lugar para isso, né? Infelizmente, criou-se uma falsa ideia de que seria uma área de manejo. Jogava lá um caminhão de pedra, depois ia buscar para levar para algum lugar. Só que o que acontece, o Carlos, você que visita vários lugares sabe disso. Jogou lá um montinho de pedra, de terra, a pessoa acha que é lixo. Vai e joga o que lá em cima? Joga tudo, de tudo. Né? Então tem que se tomar cuidado. Por isso que foi criado o ecoponto, porque ali é realmente um giro rápido. Jogou, né? A prefeitura já, quando tem o logo, já vai destinar para o lugar apropriado, né? Essa é a Maria Cecília, o Vanei. A Bíblia vai atender a Maria Cecília, por favor. E a gente vai encerrando então o programa. Então tome cuidado. Qualquer lugar que tem entulho, 80 aí? 86. Olha lá. Você pode falar o bairro ou prefere manter em sigilo? Da área onde a gente está trabalhando desde segunda-feira. Então é ali a região de Lagoa Serena. Lagoa Serena. Então, Lagoa Serena. Eu não posso falar que a pessoa não está ali porque está todo mundo vendo, né? A gente quase não. Sim. Quase não. Vocês não são bem discretos, né? Não. Nós não usamos nada que identifica assim a distância, né? Que antes a gente era camiseta branca e não dava para ver muito longe. Agora o colete chama bastante atenção. É importante mencionar o bairro, né? Vocês falaram, por quê? Pode ser no meu bairro, aí eu tomaria as medidas cabíveis. Vou olhar minha casa, vou olhar meu quintal, né? Os móveis. O pessoal fala muito que o escorpião é em sofá, guarda-roupa, camas. Então, é interessante divulgar. Olha, isso aí a gente está falando do que coletou e não as fêmeas que estão com as crias em cima, que não deu para contar. Nós temos uma média de umas 10 com filhotes. Agora imagina isso aí, como que vai esparramar, além disso daí, fora que o pessoal ainda vai voltar para terminar a parte da tarde. Provavelmente esse número vai subir e subir consideravelmente. Então a gente está falando aí numa área pequena e está muito complicado. Tem bastante recipiente acumulando água, entulho. Aí tem lixo orgânico, tá tudo misturado ali. E aí é o que a gente está vendo, esse monte de escorpião aí voando para todo lado. Muito bem, Carlos, obrigado mais uma vez. A gente sabe que a rádio está sempre aqui à disposição. Precisou, pode acionar, que a gente vai estar fazendo esse chamamento aí à população de Porto Ferreira para ficar atento, né? Cuidar. Se cada um cuidar do seu pedaço, com certeza esses problemas serão dirimidos. Obrigado. Com certeza. Eu aqui agradeço. Lembrando aí a população do Alto Serra d'Água, Lagoa Serena, Santa Rosa e o Bela Vista. Nós estaremos trabalhando hoje em horário diferenciado. Nós vamos até 6h30, 7 horas da noite. E amanhã nós estaremos trabalhando essa área também. Então, no período da manhã, se for o caso, a gente estende um pouco mais. Então, pessoal, por favor, colabora, atende os agentes, receba o pessoal aí. Agradeço já antecipadamente a todos. Agradeço a emissora, agradeço a vocês. Estão aí sempre ajudando a gente a divulgar essa situação.